Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais. Vanessinha, então, lidar com as perdas, essa daí é um assunto muito interessante, porque às vezes a gente tem aquela cultura, aí eu quero saber se é cultura ou se é base familiar, aquela condição de querer sempre levar vantagem, querer sempre ganhar. É assim mesmo? É, mais ou menos, Serginho. Antes de responder essa pergunta, eu pensei em trazer esse assunto hoje, porque semana passada a gente teve o falecimento daquele rapaz, o Cristiano Araújo, né? E eu vi assim, como que a mídia começou a divulgar tanto a questão da emoção do pai, né? Do sentimento do pai frente àquela perda, assim, tão bruta, né? Do filho, repentina, que é tão precoce, rápido, né? precoce, 29 anos, olha o cidadão. 29 anos, e eu comecei a acompanhar, assim, o que a mídia estava falando a respeito do pai, o pai até um pouco revoltado, dizendo que Deus não existia. Eu comecei a pesquisar mesmo esse assunto em relação a esse assunto por causa disso que tinha acontecido. E eu vejo assim que a nossa sociedade, Serginho, ela vai, com certeza, influenciar a maneira como nós pensamos, como nós vivemos, mas ela não é a única influenciadora. A gente vive num mundo, gente, que as pessoas só têm que ganhar o tempo inteiro, Serginho. Nós somos instigados assim, eu não posso perder, eu tenho que ter, eu tenho que ter, eu tenho que ter. Só que nós vivemos, enquanto família, não respaldado naquilo que a sociedade coloca para a gente, mas aquilo que Deus nos ensina. Então, nós remamos contra a sociedade. Então, quando uma pessoa ela tem dificuldade para perder, eu, sinceramente, não quero achar que seja porque ela é fruto da sociedade. Principalmente a sociedade brasileira, né, que tem esse jeitinho brasileiro de querer tirar vantagem em tudo. Mas nós precisamos de ser influenciados pela nossa família. Por isso que é tão importante a família, sabe? Por isso que eu sempre levanto essa bandeira, porque se a família, ela ensina para a criança a importância das perdas, porque a perda também é importante, nós vamos falar sobre isso hoje, e ensina aquela criança a lutar mesmo assim, aí sim ela não vai ser tão influenciada pela sociedade com os valores assim que não estão bacanas, não estão bons. Então a família ela é importante na formação de uma pessoa e ensinar a criança desde cedo a perder também, que isso é importante, né? Essa é que é a verdadeira socialização que a gente tem que passar por ela, né, Vanessa? É saber que nós vimos aí hoje, por exemplo, no trânsito das nossas cidades, principalmente das grandes metrópoles ali, Belo Horizonte é o nosso exemplo, às vezes a gente está aqui numa determinada faixa, a gente quer passar para o outro lado, a gente não quer tomar a posição do outro, a gente só quer passar para o outro lado, porque tem que entrar numa rua, você dá a seta, parece que o cara acelera para você também não deixar. Então, é esse egoísmo, esse individualismo que já dificulta esse processo de saber perder, né, Serginho, às vezes até falta da própria educação, né? Eu não tinha nem pensado nesse exemplo, você vê, né? Uma coisa tão simplesinha que parece que não está ninguém querendo perder, talvez a pessoa não esteja nem pensando nisso, mas é porque já está lá no âmago daquela pessoa, né? Já foi forjada essa competição. Exacerbada ali, né, Vanessa? E isso cansa a gente, assim, tem coisas que você vai precisar de competir, você vai precisar de competir no vestibular, né? Sim. Você vai competir numa vaga de emprego, mas tem outras áreas da nossa vida que não tem esse tipo de necessidade. Né? Tem gente que compete qual que é a melhor roupa, sabe? Quem que falou melhor, quem que falou pior, quem se posiciona melhor em situações que não tem necessidade disso. Então nós precisamos de aprender mesmo, a cada dia, né, Serginho? É amar, é viver assim, abrindo mão dessas coisas que nos impede de crescer enquanto pessoas e nos fazem pessoas infelizes, né? O principal caminho, Vanessa, para saber como lidar com as perdas é o amor? É o amor, Serginho. O amor é a base de tudo. Agora, assim, as pessoas têm que entender que na vida a gente vai sempre perder. Nós já nascemos perdendo. Nós já nascemos perdendo o cordão umbilical com a nossa mãe, né? Só que daí pra frente nós ganhamos um mundo cheio de oportunidades. E até levando um tapinha, né? Pra ver se você tá chorando, se tá tudo certo. Então, você perde, às vezes, um parente, né, um ente querido, você perde o emprego, você perde, às vezes, infelizmente, um casamento, um noivado, um namoro, uma oportunidade de emprego.
A vida é cheia de aflições. Jesus falou isso, que nós teríamos aflições, que nós teríamos lutas, mas nós deveríamos de ter o quê? Bom ânimo e não ficar se colocando no lugar sempre de perdedor. E eu até escrevi ontem um texto meu falando que a gente tem que querer abrir mão de perder as dores e não viver em função delas. Então, para você romper diante das perdas, a gente precisa encarar as dificuldades. Olha, dificuldade, eu sei que você está aí, eu sei que você existe, mas você não vai me dominar. É romper perante a tribulação e não deixar que a tribulação destrua a nossa vida. Tem pessoas também que, quando estão passando por perdas, por situações difíceis, parece que elas gostam de fazer motim. Grupinho de quem só está sofrendo e só fica lamuriando, reclamando. Afaste dessas pessoas. Tem gente que só sabe reclamar, Serginho. Tem gente que só sabe falar que perdeu, que não vai dar certo, que está sofrendo, que está doendo. Não tem gente que é assim? Então, se você está passando um momento difícil na sua vida, escolha vencer essa dificuldade, por mais terrível que esteja sendo. Escolha perder essa dor. Não fique se agrupando com pessoas que só sabem lamuriar, que só sabem ficar reclamando. E assim, aprenda com a tribulação. A tribulação produz em nós perseverança. E tem um ditadozinho que fala que a gente pode fazer uma limonada com limão, não pode? Então a gente pode pegar uma situação difícil, de dor, e transformar em bênção. A própria palavra de Deus fala que o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza, né? E o que o Senhor nos faz andar em lugares altos. O livro de Abacuque fala isso, né? Abacuque 3, né? Então nós podemos romper através das dores, e Deus não nos fez para ser perdedores, né? E eu percebo, Vanessa, quando você fala sobre isso, de fazer esses agrupamentos, esses montinhos aí, eu me lembro até hoje, o devocional foi saindo do vale, né? Saindo desse momento das perdas, desses momentos difíceis, saindo ali é o andar térreo do sucesso, é ali que você pega o elevador para subir. Isso mesmo. E Davi, quando escreveu esse salmo, ele estava exatamente num lugar de montinho, que era a caverna de Adulão. Né? Quando ele estava ali perseguido por Saul, né? E toda aquela situação adversa na sua vida, Davi, ele foi para essa caverna. A Bíblia diz que o perfil daqueles que lá estavam eram pessoas amarguradas, endividadas, amarguradas de espírito, né? Essa é a designação. Ou seja, pessoas que estavam se apropriando da dor, se alimentando da dor e morrendo de dor. Não é, Vanessa? Todo mundo ia sair disso. Olha, e ele se fez chefe, ele tirou essa turma lá de dentro por causa do propósito de Deus na vida dele. Eu vejo assim, duas coisas, né, Serginho? Todas as pessoas, se a gente for observar na Bíblia, todos ali já passaram pela caverna, já passaram pelo deserto. Sim, a gente né? vê Jó, é um grande exemplo disso. O próprio Senhor Jesus. O próprio Senhor Jesus. E por que então, quando você está passando uma tribulação, você fica assim, mas por que eu? Mas o que Deus tem através disso, né? Deus às vezes nos deixa ficar na caverna, nos deixa passar pelo deserto para a gente repensar, reavaliar e recomeçar. Deus não te fez para morrer no meio do deserto. Deus não quer que você fique sendo um perdedor, que você não rompa nessa sua dificuldade. Se você vê a vida de Davi, quantas perdas ele teve, quantas dores ele passou, e ele foi um homem segundo o coração de Deus. Então, que o Senhor hoje te mostre onde aí que você estiver, né? Como que você pode recomeçar, repensar e não ficar dentro da caverna, não ficar aí morrendo no deserto, porque Deus tem um oásis para você. Vanessa, existem reações normais perante as perdas? Reações essas que todas as pessoas sentem? Isso, porque tem pessoas, Serginho, quando estão passando por perdas, elas não conseguem nem aceitar a dor. Né? Primeiro elas não aceitam o problema, depois por que eu estou sentindo isso? Então, por exemplo, se você perde um ente querido de uma forma assim, então... Você tem que viver o luto. Você tem que viver o luto, isso é normal. Então, você tem que chorar, tem que botar para fora. Tem que botar aquela pra fora. Dor da perda. Isso. Né, mas tem pessoas que inicialmente, Sérgio, elas não aceitam aquela dor. Elas questionam a dor. Isso é normal, viu, gente? Psicologicamente seria um congelamento emocional? Vanessa? Pode ser um congelamento, mas quando a pessoa congela demais, vira uma depressão, Sim, Serginho. Verdade. Muitas depressões Por isso que eu são toquei fruto nesse disso. assunto, para a gente explorar isso. Isso, porque isso pode se tornar uma depressão. O luto, quando ele passa de um tempo considerado normal, o que é um tempo normal? Vários médicos especialistas, eles hoje falam a questão do tempo do luto. Então, saiu até uma norma lá nos Estados Unidos pela área da psiquiatria falando que são 2 semanas e muitos médicos foram contra isso aí, né? Esse tempo estipulado, porque o luto ele pode variar de pessoa para pessoa, mas quando passa de 1 ano, né? Quando a pessoa faleceu, já passou as datas do aniversário, as datas que aquela pessoa se reunia com a família, as datas marcantes, e aquela pessoa que ficou não consegue romper, isso pode virar uma depressão. Mas inicialmente, quando nós passamos por perdas, são várias fases. Não quer dizer que cada hora
você vai viver uma fase, você pode viver todas de uma vez só. É a negação do problema, da perda, não aceitar, ficar com raiva, revoltado. De repente você começa a aceitar, começa a viver o luto, fica muito triste. São as fases que você vai vivendo, daquela angústia horrível. Mas o mais importante é você passar por todas essas fases que acontecem de forma isolada ou todas simultaneamente, mas você romper essa dor e seguir em frente na sua vida, porque o que importa mesmo é você ter uma vida de qualidade, mesmo passando pela caverna, né, Serginho? É verdade. Agora, por que a gente precisa, então, Vanessa, aprender a passar por essas perdas? O que isso nos traz de ganho, de crescimento? Serginho, porque toda dor vai produzir alguma coisa em nós. Nós precisamos de aprender a perder, porque nós precisamos de aprender a lidar com as frustrações, Serginho. Há uma frase que a gente vê muito, principalmente no meio esportivo, que diz: no pain, no gain. Sem dor, sem ganho. Isso mesmo. Então, a dor, ela também é esse estímulo, é esse degrau, essa, vamos dizer, esse combustível, essa mola propulsora para a gente reagir também, né? Para a gente ganhar, né, Vanessa? Tudo depende do grau de resiliência das pessoas, porque tem gente que qualquer coisinha assim, mínima, ela já entra na depressão, ela já não aceita, são pessoas mais fracas, que precisam de ajuda. A dor na nossa vida é para você parar, repensar, refletir, reorganizar, fazer novos planos e continuar. E a Bíblia diz que a tribulação produz perseverança, né? Forja em nós o caráter de Cristo, mas nós precisamos de escolher deixar essa dor moldar algo em nós. E tem pessoas que quando passam pela dor, elas desistem, mas a dor não é para você desistir, a dor é para você continuar. Você perdeu um filho, perdeu o esposo, né? Perdeu alguém que você ama. Todo mundo vai passar por isso, nós não somos eternos aqui na Terra, nós não gostamos de pensar sobre isso, né, Serginho? Ontem eu estava lendo alguns livros, algumas matérias sobre perdas e me deu uma tristeza assim, quando eu pensei na minha família, porque nós não queremos isso para nós, né? Deus não criou a morte, foi o pecado que trouxe essa consequência. Isso não é algo que Deus planejou, tá certo? Mas nós precisamos de pensar e levar a vida para frente, buscando forças em Deus, porque são fatos que todos nós vamos precisar de passar por eles na vida. E Deus não marca uma pessoa só para passar por isso, todos nós vamos passar por perdas. Mas o mais importante, nós queremos buscar em Deus força para romper e que nós possamos também ser pessoas que venham ajudar as outras que estão passando por perdas, ao invés de ficar, também estou sofrendo, sabe? Fazer esses montinhos que a gente está falando, ser um agente de mudança na vida de quem está passando por perdas terríveis. Vezes, Vanessa, a gente precisa também prestar muita atenção sobre a forma com a qual nós lidamos com o outro que está vivendo essa perda, para a gente também não desrespeitar o seu momento. Verdade. Porque, como pastor, a gente vai em vários ofícios fúnebres aí, Vanessa, a gente está ali no velório, aí aquela pessoa que perdeu ali, a pessoa mais próxima ali daquele morto, aí você, não raramente, né, até comumente você vê um falando para o outro: chora não, seja forte. Não, aquela hora ali que é a hora de chorar, porque isso emocionalmente, Vanessa, isso faz parte, isso é um escape do corpo, essa dor, a lágrima, o choro, não é verdade? Isso faz parte, por isso pode chorar, porque Jesus também, quando Lázaro morreu, Jesus chorou, a Bíblia fala que ele chorou, ele teve essa emoção. Agora, Serginho, a gente não conhece a história íntima das pessoas, porque a Bíblia fala que quem conhece o coração do homem é somente Deus. E às vezes quando uma pessoa está passando por um processo de luto, que a gente considera assim, nossa, já passou 3 anos, a pessoa está deprimida até hoje por causa que alguém da família morreu. Lógico que isso não é mais uma coisa considerada normal, só que a gente não sabe qual que é a patologia que aquela pessoa poderia estar vivendo, se ela já tinha um problema emocional anterior àquilo, o que está por trás daquela perda, porque às vezes a pessoa fica muito mal emocionalmente, não é só por causa daquela perda específica. Por exemplo, tem pessoas que divorciam, Serginho, que é um luto em vida. E ela nunca mais se recupera, vamos falar assim, se nunca mais, entre aspas, ela tem aquele período prolongado de luto. Algum tempo atrás, no gabinete, me apareceu um caso onde um casal, um padrão de vida bom, simples, muito simples, mas um padrão de vida assim, muito bom, inspirador até, eu posso dizer. A moça, ela já casada, ela perdeu o pai. E isso, vamos dizer, 2 anos antes desse contato ali comigo. Ela perdeu o pai. Da perda do pai a esse momento, passaram-se 2 anos, tudo mudou. Ela já não queria ter mais aquele envolvimento com a sua casa, o marido. Ela já não queria se envolver
emocionalmente, fisicamente com o marido. Tem pessoas, Serginho, não sei se é o caso dessa moça, que são dependentes emocionais de outras. Então, talvez essa moça dependia emocionalmente do pai dela, ela casou, mas dependia do pai para viver, para ser feliz, né? Talvez ela tenha se casado, mas ela não foi, vamos dizer assim, castrada emocionalmente. Isso, ela poderia ter aquele complexo de Édipo lá com o pai dela. Por isso que a gente não pode querer generalizar a dor. Todo mundo tem que sofrer tantos meses, aí vai acabar o seu sofrimento. Porque como nós estamos dizendo, a gente não sabe o que está por trás, o que está realmente sendo o agente de motivação daquela emoção. E no caso, era um relacionamento tão íntimo com esse pai que ela não deu conta de sobreviver sem a presença dele na Terra, entendeu? Agora, Vanessa, como ensinar então a arte de perder? Quando se fala de ensinar, eu sempre penso nos pais, né? Nós trabalhamos com crianças, com as famílias. Como que um filho pode aprender a perder? Tem crianças que convivem dentro de um lar onde, mesmo que o pai não sente com um joguinho para brincar, para ensinar a perder e ganhar, mas o exemplo daquela família é assim, olha, aqui na minha casa não pode ter erro. Aqui nessa casa ninguém pode falhar. Aqui tudo tem que ser certo, tudo tem que ser perfeito. Então, às vezes, o pai, pela maneira como ele conduz a família, a maneira como os pais se posicionam, eles ensinam o oposto para o filho, que ele não pode perder. Como que você vai ensinar? Pela sua própria postura, quando você perder seu emprego, quando as coisas não saírem no tempo que você está determinando, quando não funcionar da forma como você espera, não desesperar, sabe? Não passar aquela emoção de angústia para o seu filho e mostrar, olha, as coisas aqui às vezes vão sair fora do controle, elas não vão dar certo, mas nós podemos recomeçar, nós podemos tentar novamente, meu filho, e você vai conseguir. Às vezes o filho estudou, não conseguiu ir bem numa prova e o pai tira toda a pressa daquele filho, está ensinando para ele que não pode perder. Sabe, pelo exemplo, pela forma como nós conduzimos cada detalhe da nossa casa, cada conduta que vai mostrar para o seu filho que existe lugar para as falhas, porque nós falhamos, mas nós podemos reerguer, né? E outra coisa que eu gosto muito de dar dica para os pais, ao invés de ficar enchendo os filhos de eletrônicos e de passeios e viagens caríssimas, compra um joguinho, um dominó, um ludo, uma dama, senta no chão aí no tapetinho da sua casa e vai brincar com ele. Eu estava fazendo um sábado, Serginho, um joguinho com uma criança no meu consultório. E aí eu chamei a mãe para entrar na sessão, para brincar com a gente. Ela facilitou o tempo todo para que o filho ganhasse. E toda hora quando o filho não achava a pecinha, eu comecei a achar aquilo muito engraçado. Ela mostrava para ele onde que estava o lugar certo, para ele poder acertar. E nem sempre nós vamos conseguir fazer com que o filho acerte. É bom falar não para o seu filho, é bom deixar ele sentir o gosto da frustração, para que quando ele crescer e vier lidar com situações mais complexas, ele tenha força para lutar contra as adversidades, né? Agora, Vanessa, o que a derrota, então, por exemplo, nessa questão bem pedagógica aí, ela pode ensinar para a gente? Ô Serginho, eu não consigo pensar nada sem pensar na palavra de Deus, sabe? Adoro ver uma passagem bíblica, assim, um versículo que a Bíblia fala, né? Que na casa onde tem luto, tem muito mais crescimento do que na casa onde tem festa. Porque onde tem festa, as pessoas dispersam, se envolvem com a festa e esquecem de pensar nas coisas importantes e sérias. Então, a derrota, ela nos ensina a refletir. Sabe onde que eu falhei? Como que eu poderia ter agido melhor? A repensar na minha própria vida, na minha própria postura frente à vida. A derrota é uma grande oportunidade que Deus nos dá de reflexão. Você concorda, Serginho? Porque quando eu falho, eu posso repensar. Eu não vou me esbaldar na alegria da vitória. É bom vencer, mas a derrota ela faz bem para nós, gente. Então não vamos lamuriar, não vamos reclamar, não vamos desistir. Mas o que esse momento de dificuldade pode nos ensinar? E que o poder de Deus possa se aperfeiçoar na sua fraqueza nessa manhã. E que essa derrota que você, porventura, estiver vivenciando, não seja um motivo para sua tristeza, para sua depressão, para angústia, mas que seja motivador de mudança na sua vida, que possa te fazer refletir e Deus trazer na sua memória aquilo que te dê realmente esperança e te dê novas estratégias. Quantas vezes eu vivenciei na minha vida um momento de derrota, Serginho? E hoje, quando eu passo um momento de sucesso na minha vida, eu tenho como me recordar das coisas também ruins que eu já vivi e saber que Deus foi fiel, que Deus foi bom e que Ele me tirou daquele lugar de desespero e me colocou em lugar de honra. Então, a derrota é bom para a gente poder dar valor
quando a gente passa por coisas boas também. Porque quem só vive coisa boa, não tem nenhum parâmetro, não sabe nem comparar, se acostuma com aquela mesmice. Agora, quando você passa pela dureza da vida e você consegue galgar outros lugares, você dá valor àquelas bênçãos que Deus está te propiciando. É o que hoje eu disse no nosso devocional aqui, Vanessa, o vale, né, aquele momento da dificuldade, é o aferidor para nos levar a crescer em muitas outras áreas. Exatamente porque a gente passa a saber o que eu preciso melhorar, onde a gente tem ali de fato um raio-x nosso daquilo que a gente tem que melhorar, aquilo que está bom, mas pode melhorar ainda mais, ou aquilo que está errado que tem que ser transformado. E eu vejo assim também, Serginho, que muitas vezes Deus permite com que a gente passe por perdas mesmo, para a gente buscar a presença dele, porque às vezes as pessoas estão passando tantas situações de bonância e elas começam a confiar no emprego que elas têm, na capacidade intelectual que possuem, se conformam com aquelas coisas positivas da vida e não aprendem a depender de Deus. Aí Deus vai lá, fura o nosso balão, ele fica murchinho para a gente aprender a depender dele. Então que nesse dia, né, que nessa manhã, você escolha depender do Senhor e dele vai vir as melhores coisas para a sua vida, mesmo que seja alguma tribulação, porque a Bíblia fala que o Senhor é o nosso pastor e nada Ele nos deixa faltar, nada, nem tribulação. Verdade. E aqui, Vanessa, pessoas com baixa autoestima ou algum outro tipo de dificuldade emocional, elas podem, e às vezes isso é comum de acontecer, se esconderem atrás daquela figura do sempre vencedor, sempre ali, sou o cara, mas por trás está massacrado, está arrebentado. Ô Serginho, tem pessoas que acham que aqui tem baixa autoestima, só quem fica assim, eu sou feio, eu não consigo, eu não sou inteiro, eu não vou conseguir nada. Tem gente que pensa que só esse tipo de pessoa que tem baixa autoestima. Mas aquelas pessoas também que estão sempre querendo estar por cima, altivas, autoritárias, que querem controlar tudo e a todos, elas também têm baixa autoestima. Porque a baixa autoestima está tão baixa mesmo que ela tem necessidade de super querer controlar todas as situações. É a condição do rejeitado ativo e passivo, da baixa autoestima, ativo e passiva. Né? Ativo, ó, vou passar por cima de todo mundo que fizeram isso comigo e todo mundo fica caçoando de mim, então agora eu sou bom. Eu que vou fazer, eu que sou bom. Isso. Mas não está curado lá dentro. Não está curado da mesma forma. E essas pessoas, assim, elas estão sofrendo, elas precisam de muita ajuda. E às vezes, infelizmente, são as que não querem buscar ajuda porque... Por que eu vou buscar ajuda? Porque o outro vai ver a minha fraqueza. Então, se alguém, né, estiver nos assistindo nessa situação, abra mão disso, porque esse tipo de comportamento é um fardo que você carrega, de querer estar sempre por cima, mostrar que você é o melhor. E nós não somos bons, nós somos falhos. E que tem alguém ver que você não está dando conta de alguma coisa, nós não precisamos de acertar em tudo. Nós podemos falhar, nós podemos errar, né? Vanessa, você aí por vezes citou aí, a Bíblia diz que nós somos vencedores, o seu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Nesses contextos bíblicos assim, Vanessa, isso pode supor que o cara, ele tem que vencer sempre? Eu penso nessa questão, assim, até para nós que somos evangélicos, né? Nós temos essa cultura, não sei se você pensa assim como pastor, Sérgio, que em Cristo eu sou mais que vencedor, e eu vou vencer, eu vou vencer, eu vou vencer. Nós vamos vencer em Cristo, mas muitas vezes o próprio Deus, como nós falamos hoje de Jó, né, de Davi, ele permite que nós passemos pelo deserto. E não que você vai fracassar no deserto, mas nós passamos por tribulações. Mas em Cristo nós vamos vencer. Mas tenha paciência, a Bíblia fala, esperei com paciência no Senhor. E Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tenha paciência, o socorro Ele vai vir no momento certo. Mas nós também que servimos a Deus passamos por derrotas e por tribulações. E tem essa cultura, né? Hoje muitas igrejas divulgam de vencer o tempo todo, vai dar tudo certo. Vai dar certo, mas vai ter um tempo, nós temos que esperar. E esse tempo de espera vai produzir em mim, em você, muitas qualidades que são inerentes ao caráter de Cristo, que é a perseverança, né, Serginho? E potencializando aquelas outras qualidades que já estão aí, que você as conhece. Né? Por exemplo, lá em Joel 3,10, diz assim, forjai espadas das vossas relhas de arado e lanças das vossas podadeiras. Diga o fraco, eu sou forte. Ou seja, é fazer daquilo que você tem o instrumento para vencer. Não quer dizer que você não tenha passado pela dificuldade, muito pelo contrário, você passou e com as suas qualidades, com as suas virtudes, é que você terá força para dizer,
eu sou forte, mesmo no momento da fraqueza. Amém. Não é isso, pastora Vanessa? Amém, eu recebo, Serginho, tá noticiando. Ah, pastora Vanessa, por que pastora Vanessa mesmo? Ô, gente, não era pro Serginho contar hoje. Não era não? Mas é semana que vem. Serginho, então o pessoal vamos falar pra eles, né? Porque eu fico muito emocionada. Pois é, gente. Então, enquanto a Vanessa se recupera lá, eu vou fazer esse convite para você na próxima segunda-feira, dia 13 de julho, a nossa querida Vanessa Rezende, junto com outros irmãos preciosos, serão ordenados ao ministério pastoral na nossa igreja. Então, você é convidado. A segunda-feira, a partir das 19h30, no tempo principal. Não é isso, pastora Vanessa? Eu ia me organizar para a semana que vem, gente, porque eu fico muito assim, emocionada e grata ao Senhor por tudo que Ele tem feito na minha vida. Eu acho que eu não mereço isso. É o maior grau de colocação que eu acho que uma pessoa pode ter na vida, mas o Senhor me chamou e eu disse sim, né, Serginho? Então, segunda-feira, para a glória do Senhor, eu vou ser ordenada pastora da Lagoinha pelo Ministério de Mulheres da nossa igreja. Aproveitar e mandar um beijo para minha amada pastora Paulette, Ana Lúcia, e dizer assim que eu estou muito feliz. Um beijo para o pastor Márcio. Em nome de Jesus, eu vou servir ao Senhor na nossa igreja, fazendo o nosso melhor. E você é o nosso convidado para estar com a gente no templo ali principal da Lagoinha, às 19 horas, no dia 13 de julho. Que bênção, Vanessa. Agora, para o nosso querido telespectador, dá suas indicações aí, por favor. Esse livro, Serginho, Quando Chega o Sofrimento, fala muito da questão das perdas, de como você romper em meio a elas. E esse livro muito bom também do pastor José Moreno, Nada Pode Embaraçar o Meu Caminho. São 2 livros. Eu trouxe 2 hoje, Serginho, porque eles são fininhos, então quem for ler vai ler em 20 minutos cada um, mas é uma qualidade enorme de leitura. E esse livro, todos os 2 são uma bênção, já li os 2, então pode adquirir, vai ficar muito bem servido. Principalmente se a pessoa estiver passando um momento de perdas na vida, vai ser bênção demais. Para receber todas as novidades do canal, inscreva-se e se curtir o vídeo, clique em gostei. Aproveite para acompanhar a Rede Super nas redes sociais.